O simbolismo do corpo humano, da árvore da vida ao esquema corporal. Yannick Tsouzenel. Tradução por Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salom. Editora Pensamento. Aviso aos ouvintes que no descritivo do vídeo há um link para as imagens que o livro contém, caso tenham interesse em ver. Eu as digitalizei e disponibilizei por capítulo. Capítulo 9. Yesod, a sexualidade, a circuncisão. Yesod, nona sefirá divina, é a base, o fundamento. Simboliza uma realização divina, se é que é possível usar essa expressão inseparável do corpo da antinomia movimento-não movimento. Ela recebe as energias das 8 primeiras sefirot, localiza-as, distribui-as e as faz florescer na profusão múltipla e una de Malhut. Yesod parece ser para Malhut o que Ein Sof é para Keter, as grandes trevas em relação à manifestação. Tudo parece passar-se, segundo a tradição cabalista, como se Yesod fosse essa pedra de brilho de prata dourada que Ezequiel descreve, espécie de prisma através do qual um sem segundo se faz segundo e múltiplo, no esplendor da criação emanada perpetuamente de sua glória, Hod, sétima sefirá, e que retorna perpetuamente a ela. No nível de Yesod, parece situar-se um dos centros da respiração divina. Abre aspas. Pelo seu sopro-verbo, Deus cria e renova a face da terra. Fecha aspas. Salmos, capítulo 104, versículo 30. Pela sua inspiração, Deus entra na sua essência. É o Shabat. O próprio princípio do ritmo está aí. Tudo é respiração. Yesod é dela a morada pontiforme, de onde tudo se precipita no esplendor dos mundos, onde tudo vem rematar o um já acabado, vem aperfeiçoar o já perfeito. Fundamento dos mundos, ato eternamente criador, Yesod é a sexta das sefirot da criação. Ela corresponde ao 7º dia da Gênese, o da criação do homem que, pelo seu verbo, a imagem do verbo divino, é criador. Com a queda, o homem desviou-se desse poder. Tentemos compreender, então, o que se passa para ele na perspectiva da sua reescalada daqui por diante tão comprometida. No eixo da coluna do meio, cada sefirá é ícone de En, arquétipo divino que não se pode conhecer, mas que se deixa conhecer no nome Rashem Yod-He Vav-He. Cada um dos nossos nomes que participam do nome inscreve-se nessa coluna, em níveis de realização diferentes, que correspondem às sefirot. Em Malhut, a pessoa de cada um de nós é esculpida no pré-nome que lhe é dado. Ela encarna no ego, no eu, em hebraico, Ani, feito das 3 mesmas letras energias que o seu arquétipo En.
Mas durante a infância, esse eu fica suficientemente indiferenciado, tanto do próprio arquétipo, no qual ele se banha na sua vida fetal, assim como aproximadamente durante os 3 primeiros meses após o seu nascimento biológico, quanto daqueles que o arquétipo substitui pouco a pouco, os pais ou qualquer autoridade paterna ou materna. Em Yesod, fundamento, que se pode traduzir também por segredo do Yod, Sod, do nome, segredo do nome, o adolescente entra em ressonância com o seu nome secreto. Por trilhas tortuosas, sente o contato das suas futuras estruturas de adulto. Começa então a descobrir sua personalidade, primeira expressão conhecida da sua pessoa, que o leva a contestar, até mesmo rejeitar, as muletas dos pais. O sopro do Yod o aspira a altas ultrapassagens de si mesmo. É a idade das maiores exaltações místicas, que se investem nas categorias de todas as ordens, religiosas, patrióticas, políticas, artísticas, amorosas, etc. Todas eróticas. É o nascimento do Eros nesse nível. Nesse momento, um grande perigo ameaça o adolescente, o da reidentificação de si mesmo com o objeto de sua exaltação, que ele então diviniza, pois projeta inconscientemente sobre ele Hashem, o nome Yod, Re, Vav, Re. Aí se gera a fabricação das diferentes máscaras, por trás das quais o adolescente se esconde de si mesmo e petrifica o seu eu de homem ilusório. Ou ainda, é o seu eu Ani não exaltado, imediatamente banalizado, que ele confunde com Yod Re Vav Re e que assume uma afetação totalmente esterilizante. O homem não pode mais tornar-se verbo criador cósmico ao atingir Tiferet e depois Keter, mas ele se autogera na repetição dos seus eus sucessivos e infantis. Em geral, ele investe então a quase totalidade das energias que recebe em Yesod para fundar a sua descendência. O seu pequeno reino Malhut sobre a terra, de que ele se faz rei. É o rebaixamento do devir no nível da banalização. É essencial notar que essa tomada de consciência com o eu, participante do Shem, participa em profundidade da mesma realidade que a eclosão da sexualidade nesse nível, o eros desse estágio. É por isso que o homem, na maior parte do tempo, fica totalmente fixado aí, seja nas repressões dessa potência vital condenada às proibições, seja no desfraldamento da sua quase divinização. Toda Sefirá da trilha do meio, lugar do Mi que une o Mi ao Ma, é expressão de equilíbrio e de harmonia conquistados a partir das oposições essenciais. Nesse sentido, Yesod é também chamado Tzedek, justiça, mais exatamente, justeza. Yesod pede para ser vivido com justeza. Melquitzedek, apresentado no Gênesis como Rei da Paz, e cujo nome significa Rei de Justiça, pede a Abraão o dízimo dos seus bens. O dízimo, o 10º, é o símbolo do Yod, que assim deixa conhecer a sua exigência profunda. Uma parte das energias desse estágio deve ser consagrada à própria construção do nome.
ela implica asceses, ocultamentos que concernem os dois aspectos eróticos da realidade do homem em Yesod, o seu eu e a sua sexualidade. O rito da circuncisão que estudamos adiante esclarece esse grande tema. Mas digamos agora que toda ascese que fosse esmagamento é falsa. Toda recusa de ascese é igualmente falsa. A aquisição da liberdade não se faz na licença, estranha a todo arquétipo, mas na justeza, ícone do arquétipo. Ícone do arquétipo é também sod, o segredo, do latim secernere, por de lado, que participa do sagrado. E Yesod dá então nascimento às primeiras vértebras da coluna vertebral, que são chamadas sagradas. Toda função que diz respeito a esse nível é sagrada. Que a sexualidade se encontre hoje desacralizada na ilusória perspectiva da realização do homem, esse é o fim lógico quando se pensa na finalidade que lhe acreditavam os imperativos religiosos dos últimos séculos: a procriação. Tentemos discernir, à luz do esquema, o sentido profundo da união dos corpos. Reflexo de Keter, que, no alto, introduz o homem nos seus últimos esponsais, e Yesod é, embaixo, a entrada da câmara nupcial, santuário onde se realizam as núpcias secretas do homem e da mulher. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, os casamentos eram celebrados à meia-noite. Do mesmo modo, no coração da noite, no coração do inverno interior, o homem une-se a si mesmo nas profundezas de Tiferet. Nas trevas do abismo, unir-se-á a Deus em Keter. Toda a coluna do meio focaliza, nos seus diferentes estágios, o mistério do encontro dos dois que se tornam um. O prazer preside a essa inspiração universal nos seus diversos graus de participação no último prazer que o homem conhece ao entrar na deificação. Só ela permanece depois do esgotamento dos corpos, cujo espasmo último a morte assinala. Toda morte que não introduz o homem nessa divina união acorrenta-o ao recomeço da inexorável lei de repetição dos ciclos. Ela destrói o homem na porta dos homens, onde os habitantes de Tebas se deixarão devorar pela esfinge que aguarda. Onde Edom, o homem vermelho, é engolido pelo mar vermelho, que afasta suas águas para deixar passar Jacob, ou Jacó, transformado em Israel. Este último está, então, a caminho da terra prometida, da conquista do triângulo superior, da realização do homem verde. Nessa perspectiva, o prazer no nível de Yesod, prazer físico e alegria do coração, é, em si, bom e justo. É um ícone do céu sobre a terra. Vamos mais longe. Esse prazer em Yesod, reflexo do prazer contido em Keter, também é um meio de atingir esse último. O Ocidente, impregnado de moralismo, quer queira, quer não, há tantas gerações, ainda não está pronto para viver essa proposta. Que ele, pelo menos, tome consciência da autenticidade do prazer. Privar-se dele por moralismo
é tão falso quanto abusar dele por ignorância, e se mostra igualmente destruidor e infantil. O cristianismo ocidental, há 8 séculos, vem tendendo para uma identificação com a moral. Para justificar essa obra da carne, cujo sentido profundo lhe escapava, ele fez do filho a finalidade do casamento, impondo esse objetivo aos esposos. Aí é que precisamos ver a origem de uma grande parte dos falsos problemas, cuja resolução mobiliza em nossos dias tão inutilmente tantas energias. O ferimento no pé atualiza-se muito nesse nível. O filho, ou um nascido do 2, é a imagem embaixo do futuro dos esposos que tendem para a unidade no alto. Nesse sentido, ele também é sagrado. Mas o filho não é a finalidade do casal. É permanecer no erro da banalização, dar à imagem um valor de absoluto. Em última análise, o filho é deificado. Ora, nesse contexto, ele continua a ser o fruto do haver. Tornando-se adulto, ele se unirá ao outro, se fará 2 para adquirir um novo um, que ele próprio, etc., a humanidade procria, se multiplica sem crescer e não realiza a abertura para o ser. No mesmo plano, embora noutra ordem de ideias, chegamos a um encadeamento semelhante de repetição banal, quando uma tese e uma antítese dão nascimento a uma síntese, que se torna ela própria a tese de uma nova antítese, etc. Caímos no laço da ronda infernal onde tudo é enfado e aborrecimento. Onde os termos erigiu-se em absoluto? Então, ele é gerador de paixões destruidoras. Só queremos como prova ideologias impostas por uma religião, um partido político, por exemplo. Como sair dessa ronda? Como introduzir o único terceiro termo verdadeiro que realiza a unidade no alto e não embaixo? Vencer a esfinge ou qualquer guardião da soleira da porta dos homens, atravessar o Mar Vermelho com os hebreus, entrar na Arca de Noé. Eis o que os mitos nos propõem. Só para citar os mitos que nos são mais familiares. Todos explicam um ato que implica uma ultrapassagem. Esse terceiro termo, a conquistar, transcende o mundo físico-psíquico. Sua apreensão transcende nossas categorias mentais ordinárias. Ele só pode ser descrito por um símbolo. Só pode ser esclarecido pelo mito. Chegar ao coração da mensagem é a primeira resolução que temos de tomar para entrar no conhecimento do nosso destino e no caminho de sua realização. É inútil, penso, precisar que essa interpretação do mito não constitua uma condição necessária para viver a passagem dessa porta estreita. Mas ele ilumina essa passagem com tanta luz que acho útil fazer com que se beneficiem com ele todos aqueles que atualmente, de um modo ou de outro, enfrentam a esfinge. Enquanto a humanidade conhecia a não responsabilidade da infância, muito poucos homens tinham consciência dessa passagem. Hoje, quando ela abandona suas muletas, quando, como Édipo, deixa o pai adotivo e sai à procura do segredo do seu nascimento, é em massa que ela se apresenta diante da porta.
ela está submersa nas águas de um dilúvio de ignorância. Seus conhecimentos universitários, longe de salvá-la, imergem-na ainda mais ao criar um mundo técnico desumanizado. Uma angústia latente toma conta de todos os homens que sentem fecharem-se sobre eles, pouco a pouco, as mandíbulas implacáveis de um monstro. Quem os libertará? Na nossa tradição judeu-cristã, o povo de Israel é o protótipo da humanidade. Sua história deveria esclarecer-nos. A circuncisão. De Israel nascerá o Verbo, o Logos, o Salvador. Abraão, primeiro patriarca de Israel, é o seu fundamento, Yesod. Ele é a semente de uma nova humanidade. É nesse sentido que, segundo a promessa, Abraão será o pai de uma grande nação. Essa grande nação corresponde à ordem do Gênesis. Crescei e multiplicai-vos. Não se trata absolutamente da multiplicação segundo o número 7, que implicaria a proliferação de filhos, ou esse reino da quantidade, denunciado por René Guénon. Trata-se primeiro de crescer, isto é, de atingir o ponto mais alto da árvore, a verdadeira cabeça onde a seiva dá o seu fruto. A humanidade conhecerá nesse plano somente a multiplicação dos frutos do seu ser e não do seu haver, multiplicação inseparável da unidade atingida. É então significativo constatar que essa promessa do fruto é feita a Abraão nos termos de uma aliança que Deus faz com o patriarca e que exige, da parte de Abraão, a circuncisão de todo filho varão nascido dele e de sua posteridade. A circuncisão não decorre da lei mosaica, nem de um código que se tornou necessário pela imaturidade, pela infantilidade de um povo. Ela é ontológica a esse povo que nasce do seio de Abraão e cuja vocação é colocar no mundo o Salvador, o Messias, o Verbo. Israel, chamado à semelhança divina, deve tornar-se Verbo. Quando Israel tiver colocado no mundo aquele que os cristãos reconheceram como o Verbo, um primeiro concílio reunirá os chefes da Igreja nascente para resolver o problema que os separa. Deve-se ou não circuncidar os cristãos? E ficará decidido que a circuncisão não tem mais razão de ser praticada. A humanidade colocou no mundo o Verbo. Mas Paulo insistirá em que, daí por diante, a circuncisão seja levada ao nível do coração, depois ao nível das orelhas. O apóstolo retoma aqui a ordem de Yod-He Vav-He, transmitida pela boca do profeta Jeremias. Circuncidai-vos para Yod-He Vav-He e retirai os prepúcios do vosso coração. São outras etapas da escalada. Nós as viveremos mais adiante. Porque se trata justamente da escalada da seiva, que é chamada para a fina ponta da árvore, a fim de torná-la fecunda. Crescei, ou sede fecundos, é a mesma palavra em hebraico,
Peru, na qual encontramos a raiz par, estudada anteriormente e encontrada em todos os degraus da construção da árvore, como que para balizar a subida da seiva. Contudo, se ela for absorvida dos ramos baixos, nunca poderá atingir o vértice. Esse é o motivo pelo qual, em arboricultura, essa escalada da seiva preside a lei do corte. O corte é feito a fim de colocar a árvore em condições de dar frutos. Essa é a expressão consagrada para essa operação que verifica, assim, sua justificativa em todos os planos. Ela toma toda a profundidade de sua significação no plano que nos interessa. Cortar os rebentos, os galhos baixos, é cortar toda a causa de hemorragia. É colmatar a ferida, a fim de que cada homem em particular, com toda a humanidade, dê os seus frutos, se multiplique nos seus frutos. A força do homem passa então do órgão procriador ao órgão da palavra criadora. E, para parafrasear os padres gregos dos primeiros séculos que resumem o mistério cristão nesta frase, Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. Podemos retomar o prólogo do Evangelho de João e dizer: o Verbo se fez carne para que a carne se torne verbo. Verbificar a carne. Essa é a vocação criadora do homem. A circuncisão, que é um corte da carne no nível de Yesod, para que ela dê fruto, é a lei que preside a essa verbificação. A Brit Milá, ou Aliança da Circuncisão, é uma cerimônia realizada em 3 tempos. No primeiro tempo, chamado Orlá, o prepúcio é cortado. Or, como estamos lembrados, é a túnica de pele. Orlá, corte dessa pele, é o despertar para a luz. Com efeito, toda a cerimônia vai tender para a descoberta da glande, símbolo da luz-verbo. A pele, o prepúcio, é então jogado no pó, para que a luz pereça. Num segundo tempo, chamado Priá, as carnes são espalhadas, separadas, para descobrir Bassar, a carne original, que é princípio de vida. Priá é a palavra que quer dizer frutificação, fertilidade, fecundidade. Pri é o fruto. É feita da raiz pa, símbolo de fecundidade, e das 2 letras sagradas Ya, Yod, Re, que começam o divino tetragrama. O desnudamento da carne original é o retorno às normas ontológicas do homem, a força da sua fecundidade que, nessa perspectiva, não diz respeito à procriação, mas ao nascimento de Iá, a criança divina que revela o nome e cujo símbolo é a criança exterior. A procriação ligada à queda, no tempo durante o qual temos de dar continuidade a nós mesmos para atingir esse objetivo, é uma função secundária e preparatória para esse objetivo. Num terceiro tempo, chamado Metsitsa,
que quer dizer sucção, o mohel, o circuncisor, suga o sangue a fim de descobrir a nefesh, a alma viva ligada ao sangue. Então, a criança torna-se novamente alma viva. Aqui tocamos o grande mistério do sangue, de que falaremos adiante. A Milá é o terceiro sacrifício de sangue ao qual Cristo Verbo, fazendo-se circuncisão do mundo, põe fim. Na palavra Mitzitsa, o nome divino, Yod-He, Yah, está no coração do verbo Motzetz, sugar. Em profundidade, o Mohel aspira Yah. Ele cospe fora todos os véus que separam a criança de sua alma profunda para devolvê-la ao seu nome. Tradicionalmente, uma cadeira destinada a Elias é sempre preparada para essa cerimônia, a qual o profeta preside invisivelmente. A lei nunca está separada do profetismo, sem o qual ela seria estéril. Segundo a tradição, o papel de Elias é o de impedir que a luz seja recoberta de novas e satânicas trevas. Com esse propósito, Elias recobre ele próprio invisivelmente a luz com um véu que só será tirado com a vinda do Messias. Podemos constatar a que ponto se imbricam aqui os mistérios cristãos. João Batista é esse Elias que devia voltar e que, identificando-se com o véu e falando de Cristo, diz: é preciso que ele cresça e eu diminua. Se o véu se apaga, é porque a luz veio a este mundo. O Messias está aí. Tal como o prepúcio, João Batista, o homem de túnica de pele, ele está revestido de pelos de camelo, é repelido para que o Verbo apareça. Ao sugar o sangue para que a alma se torne alma de vida, Nefesh Hayah, o Mohel está sendo ícone do Pai, que aspira o sangue do Filho a fim de que o Espírito desça ao mundo. Milá, Mem mais Yod mais Lamed mais Re, a circuncisão, é também a palavra Milá, Mem, Lamed, Re, de Yod. A circuncisão é também chamada Mul, que é o frente a frente. O homem começa a ser posto diante de si mesmo até que ele atinja, após as sucessivas circuncisões que Jeremias e Paulo recomendam, o total frente a frente, a descoberta do verdadeiro eu, o seu nome. Esse aspecto da circuncisão dá relevo ao nome, a verdadeira e misteriosa pessoa, no sentido de hipostase, que é cada um de nós. A circuncisão é, sobretudo aqui, a do eu. Circuncidar o eu, o ego, é levar o outro em conta, sem o que não se pode atingir o verdadeiro Ani, o nome. O outro é, primeiramente, nós mesmos no aspecto Ra, Resh Ain, no aspecto não realizado de nós mesmos. O outro é, em seguida, todo ser exterior a nós mesmos e de que só podemos nos aproximar no amor.
pois ele é o polo exterior de uma das nossas energias interiores que participam de Ra e que temos de esclarecer, de fazer tornar-se Tov. Mesmo a pessoa mais maldosa, a mais inimiga, reflete aquele que somos. Pronunciada Ré, essa mesma palavra, Resh mais Ain, torna-se então o amigo, o próximo. E tenho vontade de dizer, somente aquele com quem podemos realizar-nos. Circuncidar o eu é começar a lavrar a terra interior pela qual somos mais responsáveis do que podemos imaginar. Cristo diz, falando daquele que não faz esse trabalho, a este se tirará até mesmo o que ele não adquiriu. A este se tirará até mesmo o seu potencial. A circuncisão é a base de toda a aquisição. É preciso talhar a árvore para que ela frutifique. Dois, a procriação diante da criação. A hemorragia fisiológica por que passa a mulher todos os meses está ligada ao ritmo lunar e, cosmologicamente, como vimos, a lua corresponde a Yesod. Ela obedece a essa lei da queda, segundo a qual a humanidade, nesse nível, perde seu sangue. Em Yesod, Eva, que é a humanidade, está ferida. E por esse ferimento, ela perde a sua energia criadora. Essa é a razão pela qual, em todas as tradições, a mulher, durante o período de suas regras, é considerada impura. Impura, isto é, que fica no não realizado, a mulher o é também na procriação. E durante 40 dias, após ter posto uma criança no mundo, ela é mantida fora do templo, em penitência. Penitência que deveria ser uma tomada de consciência da dimensão exata da maternidade exterior, em relação àquela que ontologicamente o homem tem que assumir. Importa precisar aqui que essa função de maternidade essencial é programada no nome de Adão. Adão, Aleph, Dalet, Mem, é construído sobre a letra Dalet, o 4, a parada, que rodeia a palavra Im, Aleph e Mem, a mãe. Há ainda aí uma contradição. Se há maternidade, criação, há movimento, vida. Adão, antes de pôr no mundo o Deus que ele é, deve viver tempos de parada aparente, que são gestações ontológicas. Essencialmente, Adão é mãe de si mesmo para si mesmo, para ir até o fim de si mesmo, passando por portas sucessivas, que a palavra Dalet, forma plena da letra Dalet, significa. Apesar da queda, da perda do caminho da semelhança, Adão está fundamentalmente formado na sua vocação, mas esta se realizará agora na dor. Aumentarei o número das tuas concepções. Tu darás à luz na dor. Gênesis capítulo 3, versículo 16.
Adão, Aleph Dalet Mem, é ainda Ed, Aleph Dalet, Idam, Dalet Mem. Vapor e sangue. Água não realizada, que deve realizar-se em sangue. Ele próprio não realizado em relação ao totalmente realizado, o Espírito. A água vapor, Ed, pesada de energias a cumprir, tem por vocação extrair-se das profundezas sob o impulso do desejo de Deus. Quando está ligada a um desejo de aquisição exterior, o sangue escorre para o exterior. Assim acontece com as regras da mulher. Assim acontece com toda a perda de sangue. Os povos animados do desejo de poder, atirando-se uns contra os outros nas guerras fratricidas, perdem periodicamente o seu sangue, a sua alma, e ficam fixados em ritmos lunares que nenhuma aurora, nenhuma criação assinala. Quando a humanidade terá 50 anos? Pois, saindo dos 40, caminhando na direção ao grande jubileu do número 50, a mulher está livre das suas hemorragias. Livre da procriação, ela deverá, nessa idade, se tiver passado pela porta dos homens, penetrar na primavera do seu devir ontológico, criador. Exteriormente, ela envelhece, mas interiormente ela entra na alegria de se pôr no mundo. O mesmo ocorre com o homem. Em hebraico, a palavra gil quer dizer idade ou alegria. A maior parte das mulheres nessa idade esconde-se sob a máscara de uma falsa primavera. A humanidade inteira está nessa imagem. Ela ainda não passou a porta dos homens. Ela perde as suas energias, o seu sangue, a sua alma. Impura, ela o é na medida em que, totalmente identificada com as energias não realizadas, permanece não realizada. A purificação é a realização. A maternidade exterior pode ficar nas categorias de não realização quando a mulher faz disso um objetivo em si. E ela pode ser o caminho de realização e é, então, um dos mais belos caminhos. A criança não é mais bezerro de ouro, mas ícone da criança divina. E a maternidade exterior encontra sua ressonância no interior da mulher que, daí em diante, mobiliza suas energias em vista de suas gerações interiores. Os homens, juntamente com aquelas que, entre as mulheres, não podem realizar a maternidade exterior, ficam privados dessa experiência. Eles não ficam, no entanto, privados de numerosos outros modos para chegar à maternidade interior. Jacó, que se separa do seu irmão Esaú, é o próprio tipo de todo ser que, tomando distância de si mesmo, caminha na direção dos seus esponsais interiores e das suas maternidades. É no caminho desses esponsais que Jacó tem o sonho da escada de que falei anteriormente. A escada repousa embaixo, em terra, num lugar chamado Luz. Em relação a essa escada cósmica, Luz corresponde à base da coluna vertebral, isto é,
fundamentalmente a Sefirah Yesod. Luz é a amendoeira. Mas também não é estranho ao verbo la luz destacar-se, separar-se. Não se pode fazer florescer a amendoeira senão após ter se separado daquilo que não tem ligação com a conquista do Yod, com a conquista da eternidade. A amêndoa, símbolo de eternidade, é um fruto de luz escondida na casca do tempo. A casca pode ser vista como as peles ou ainda como o prepúcio. Jacó mobiliza a luz e a leva consigo para fazê-la florescer, para ir do símbolo ao arquétipo, da imagem à semelhança. É por isso que Jacó dá um outro nome à terra sobre a qual repousa a escada. Luz vai subir a escada com ele. Conta uma tradição que nós temos na base da coluna vertebral um ossinho imputrescível que o próprio fogo não pode destruir. É o nosso núcleo de eternidade.